Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e o nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo no estudo do capítulo 14, vamos analisar os versículos de 4 a 6. Novamente, temos apenas 3 versículos, mas os ensinamentos são amplos e profundos. A chave que o Espiritismo nos traz abre o sentido das palavras de Jesus, oportunizando um conhecimento renovador. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico diz o seguinte: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São esses os versículos do nosso estudo de hoje. Jesus está conversando com seus discípulos na véspera da Páscoa, antes da sua crucificação, em Jerusalém, e toda a conversa de Jesus é orientadora, como nós vimos no encontro passado, relativas à serenidade necessária para o enfrentamento do que haveria de vir. Carlos Torres Pastorino, na sua coleção A Sabedoria do Evangelho, traz um apontamento que vale a pena trazer aqui. Ele diz que nessa frase, eu sou o caminho e a verdade e a vida, a repetição do ela nos dá a chave para compreender que se trata aí de uma figura retórica, uma endíades. E essa figura retórica precisa ser percebida para que a gente compreenda o sentido da frase. A figura, ela exprime uma ideia mediante 2 substantivos ligados pela conjunção e, o que habitualmente se exprimiria por um substantivo e um adjetivo, ou um complemento determinativo. Por exemplo, se dizer assim, pela poeira e pela estrada, ao invés de dizer pela estrada poeirenta. Estrada substantivo, poeirenta o adjetivo. Ou então, pela poeira da estrada, a poeira especificando ali um complemento que é da estrada. Ao invés disso, dizer pela poeira e pela estrada. Segundo Pastorino, quando Jesus fala e a verdade e a vida, ligando o caminho e a verdade e a vida, ele está apontando que verdade e a vida são a meta, que não pode confundir-se com o caminho que a elas leva. Então, a gente não iria dizer, este é o caminho e a cidade. Não, a gente não diria isso. A gente diria, esse é o caminho da cidade. Caminho em si nunca poderá ser o objetivo. O caminho é um meio para se chegar ao objetivo. Então, o que ele está apontando? Quando Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus está usando uma figura de retórica, querendo dizer que ele é o caminho para a verdade, que leva à verdade, que leva a essa condição de aprimoramento que nos tornará capazes de absorver toda a visão cósmica, toda a percepção do Pai. Nós ainda estamos distantes dessa realidade que vai garantir a vida plena e sem mais necessidade da reencarnação. Nós encontramos explicações de Emmanuel
para esse versículo que é o 14:6 de João. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, o Emmanuel interpreta a verdade em Vinha de Luz 175. Vinha de Luz é um trabalho que Emmanuel ditou e Chico Xavier psicografou. Então, na lição 175, ele vai falar da verdade e na 176 ele vai falar do caminho. Então, vejam o que ele estabelece aqui como a verdade. Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura, ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas. Nos ciclos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro. E o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo do reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores. E começa a observar a experiência sob outros prismas. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é pura luz. Olha que explicação magnífica que Emmanuel nos dá sobre a verdade. E na lição 176, quando fala do caminho, ele comenta o seguinte: há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas, ouve-se uma ou outra pregação que auxilia a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres, dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, a maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo
em todos os momentos da vida, é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Fica claro, Jesus é o caminho que conduz à verdade e à vida. Seguir esse caminho significa renovar-se para melhor servir. Esse é o aprendizado em essência. Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá!